Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, você que está aí estudando língua portuguesa para concurso público. Hoje o assunto é bem gostoso, na minha opinião, é crase. Né? O uso da crase, onde a gente usa o acento indicativo de crase e onde não usa, tá? É um conteúdo que cai muito, tá? Em todo tipo de concurso, todo tipo de prova de língua portuguesa. Né? E ele tem regrinhas bem simples. Eu resumi as 5 que mais caem nas questões, tá? Que mais aparecem. E a gente vai começar sabendo o que é crase. A crase é a soma do a artigo mais o a preposição, digamos assim, a união, a fusão. Essa palavra crase é de origem grega e ela tem esse significado, fusão. Então, quando você teria que ter naquele local da frase um a artigo e um a preposição, a língua portuguesa convencionou, ao invés de, né, não tem como usar 2 vezes o a gente usa uma vez só e ele tá craseado, né? Então, assim, das 5 dicas que eu vou dar, que são as regras mais usadas e mais necessárias que alguém conheça a respeito de crase, a gente vai começar com qual? Somente diante de palavras femininas. Por quê? Se ele é um artigo, né, e o artigo é o a ou o, ou seja, que indica se é feminino ou masculino a palavra, então, para ter o artigo no somatório ali que eu falei, a gente vai precisar que a palavra seja feminina. Tem exceções, né? Mais para frente eu vou estar falando quando que se usa crase diante de palavra masculina, mas diante de palavra feminina, a gente pode ficar mais tranquilo, então você já sabe. Apareceu palavra masculina, se não entrar na exceção que eu vou explicar mais adiante, com certeza pode ter crase. As amigas foram à confraternização da empresa é a frase. Esse A é craseado. Uma maneira de saber, um truquezinho para testar se aqui vai a crase ou não vai a crase. Se dá para substituir por ao, né, que também faz a função de artigo, dá para colocar crase. Então, se fossem, né, as amigas vão ao encontro, se não fosse confraternização, fosse encontro, ao encontro da empresa, como cabe o ao ali, na substituição do confraternização por encontro, então tem crase. Dica número 2. Lembre-se de usar crase diante de expressões que indiquem horas. Então, toda expressão que indica horas e já vem direto sinalizando qual o horário que vai acontecer o evento, a gente já coloca crase. Exemplo, a partida de futebol terá início às 17 horas. Lembrando que horas a gente grafa dessa maneira aqui, tá? Mas a exceção, menos se, antes aparecer o para, o desde e o até. Vou ler um exemplo aqui para vocês. Fique tranquilo, eu estarei no trabalho até às 9 horas. Esse até que aparece ali, cai nas chamadas exceções. Aí a gente não usa crase, tá ok? Só quando já indicar direto ali a hora. 17, 18, 19 horas, né? A ou as, a 1 hora, às 2 horas, já pode colocar o acento de crase. Não esquecer das exceções, para, desde e até. Da mesma forma, diante de para, a gente também não usa. Um exemplo, marcaram um encontro no restaurante para as 20 horas. Como aparece o para, a gente não usa crase nesse tipo de frase, tá? Lembrando, né, que quando a gente observa uma palavra feminina, como horas, a gente já sabe que tem uma maior probabilidade de ocorrer crase, a não ser que caia em alguma das exceções que eu vou explicar para vocês. Dica número 3. Utilizamos a crase sempre antes de locuções adverbiais femininas que expressam a ideia de tempo, de lugar e de modo. Olha essa frase. Às vezes chegamos mais cedo à escola, né? Modo. Então, utilização de crase. Aqui, tempo. Ele esteve aqui às 8 horas. Então, é facinho. Essa aqui é muito fácil, né? Não esquecer. Antes de locuções adverbiais femininas, que expressam a ideia de tempo, lugar e modo. Ó, tempo, lugar e modo. Sempre vai crase. Sempre. Dica número 4. Agora é que vem aquele pulo do gato. E se for diante de uma palavra masculina? Bom, aí só vai ocorrer se antes
aparecer a moda de. Exemplo, ele fez um gol a Pelé, no sentido de a moda de Pelé, com o jeito de Pelé. Então, nesse caso aqui, diante de palavra masculina, vai. E vocês podem ter certeza, nas questões, tá? Dificilmente, ao que eu analisei das questões que caem em concurso a respeito de crase, dificilmente não aparece pelo menos uma frase sobre o diante de horas e uma frase com esse a moda de. Todo livro didático, né, que tem lá os exemplos de crase, sempre vai aparecer esse aqui. Então, presta bastante atenção nessa seção. A moda de vai crase diante de palavra masculina. Dica número 5. Olha que interessante. A crase também pode ser opcional. Né? Muita atenção nas questões em que aparecer esse tipo de regrinha. Porque ela vai estar certa ou errada com ou sem crase. E ela é opcional diante de pronomes possessivos femininos. Minha, tua e nossa. Olhem o exemplo. Eu devo satisfação à minha mãe. Esse a é craseado ou não. Então, se ele aparece na questão craseado ou não e diz que está certo, você vai ter que colocar lá, está correto. Se for verdadeira, é verdadeira, né? Não tem como ser falsa, tá ok? Gente, essas são 5 dicas para vocês aprenderem o uso da crase, que muito aparecem em questões de concurso público. A gente sempre vê, prestem bastante atenção na exceção ao modo de e bastante atenção na crase diante de horas. Na nossa próxima aula, a gente vai falar de todos os casos em que ela aparece e depois em todos os casos em que ela não aparece, tá? Mas essas 5 dicas são as que mais aparecem nas questões para concurso público. Prestem bastante atenção nas exceções e não esqueçam, diante de palavra feminina, toda a chance de ocorrer crase.